Ezequiel 32. Sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste assemelhado a um leão novo entre as nações, contudo tu és como um dragão nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede por meio de uma companhia de muitos povos, e eles te alçarão na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. Também com o teu sangue regarei a terra onde nadas até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei o céu, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu, eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei o coração de muitos povos quando eu levar a efeito a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Demais farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis serão sobremaneira amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles. E estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis dentre as nações são todos eles, despojarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais de junto às muitas águas, não as turvará mais pé de homem, não as turvarão unhas de animais. Então tornarei claras as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir a todos os que nela habitarem, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Também sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações majestosas, até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a cova. Aqui sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada eles cairão, a espada ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os poderosos entre os valentes lhe falarão desde o meio do Seol, com os que o socorrem. Já desceram, jazem quietos os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur com toda a sua companhia. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro, foram mortos. Caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, foram mortos, caíram à espada, e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem a cova. No meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros, todos esses incircuncisos foram mortos à espada. Porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Está posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos esses incircuncisos foram mortos à espada. Porque causaram terror na terra dos viventes. E não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao Seol com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada, estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá, e se consolará sobre toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó, e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão.
diz o Senhor Deus. Estudo Bíblico Profundo de Ezequiel capítulo 32, entenda o lamento de Deus sobre o Egito e sua relevância para nossos dias. Introdução e contexto. Ezequiel capítulo 32 contém uma lamentação profética dirigida ao Egito, usando imagens de uma nação poderosa que seria derrubada e levada à destruição. Deus revela ao profeta Ezequiel a queda do Egito, comparando-o a um leão e a um monstro no mar, que espalha destruição mas que logo seria capturado e deixado como um aviso. Essa passagem reflete não apenas o destino do Egito antigo, mas também como Deus lida com as nações e impérios que se exaltam acima de seu propósito e justiça. Destacamos aqui 3 pontos principais que têm aplicação para nossas vidas. 1. O orgulho leva à queda, versos 1 a 6. O texto mostra que o Egito, representado por seu faraó, tinha confiança em sua força e arrogância, comparando-se a um grande leão e a um monstro marinho poderoso. No entanto, Deus declara que ele seria capturado e exposto, tornando-se uma lição para outras nações. Aplicação. Este ponto nos lembra da fragilidade do orgulho humano. Quantas vezes somos levados a acreditar que estamos no controle de nossas vidas, negócios e até dos outros, confiando em nossa força, conhecimento ou recursos? Contudo, assim como Deus lembrou ao Egito que tudo está sob seu domínio, precisamos entender que nossa segurança verdadeira vem da humildade e da dependência do Senhor. Deus nos chama a reconhecer nossas limitações e buscar nele nossa força, pois, ao contrário das coisas materiais, o que ele nos dá é eterno. Esse entendimento nos protege da queda que o orgulho pode provocar. O orgulho cega a nossa percepção das consequências de nossas ações, mas a humildade nos abre à correção e ao crescimento espiritual. Quando escolhemos depender de Deus, evitamos o destino daqueles que, como o Egito, preferiram confiar em sua própria força. Se este estudo está enriquecendo sua vida, considere se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. 2. O poder transitório das nações, versos 7 a 10. Deus, ao profetizar a destruição do Egito, fala sobre apagar suas estrelas e cobrir o céu com nuvens, indicando o fim do brilho e influência do Egito no mundo. Isso simboliza que nenhuma nação ou poder terreno é eterno. Aplicação. Para nós, isso ressalta o quanto as estruturas de poder e glória terrena são passageiras. Vemos frequentemente em nossa sociedade pessoas, empresas e até governos que parecem invencíveis. No entanto, assim como o Egito, esses poderes podem ser interrompidos ou reduzidos num piscar de olhos. Aprender a colocar nossa confiança em Deus e não em governos, riquezas ou posições sociais é fundamental para uma vida equilibrada e espiritual. Jesus ensina que, onde está nosso tesouro, ali também estará nosso coração. Buscar o reino de Deus e sua justiça deve ser a nossa prioridade, pois é o único império que jamais passará. Quando compreendemos que as estruturas deste mundo são temporárias, nossa visão sobre sucesso e segurança se transforma. Passamos a valorizar o que é eterno e a construir uma vida sólida na presença de Deus, ao invés de dependermos dos instáveis sistemas terrenos. 3. Deus é justo e a sua justiça é inexorável, versos 11 a 16. Deus descreve como traria contra o Egito a espada da Babilônia. Isso ilustra que ele usa até mesmo nações e acontecimentos para cumprir sua justiça. Deus não tolera a injustiça e, no momento certo, age para disciplinar e corrigir. Aplicação. Esta passagem nos ensina sobre a seriedade da justiça de Deus. Muitas vezes, observamos injustiças ao nosso redor e questionamos por que elas continuam impunes. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que Ele está ciente de todas as coisas e age no tempo certo. Ele não se esquece dos justos nem ignora o pecado. Este ponto nos encoraja a viver uma vida reta, confiando que Deus trará justiça, seja na nossa vida pessoal ou no mundo em geral. Isso também nos chama a refletir sobre nossas próprias atitudes, lembrando que somos responsáveis por nossos atos. Uma vida correta diante de Deus é aquela que busca não apenas o próprio bem, mas a justiça para os outros, sendo um reflexo do caráter justo de Deus.
Quando aceitamos o chamado para viver de forma reta, nos tornamos instrumentos de paz e justiça em um mundo que tanto necessita de cura e restauração. Conclusão. O capítulo 32 de Ezequiel nos confronta com lições profundas sobre orgulho, a temporariedade das estruturas humanas e a justiça de Deus. É um chamado para que, enquanto vivemos neste mundo, tenhamos um coração humilde, confiante na soberania de Deus e empenhado em buscar sua justiça em todas as coisas. Que possamos aplicar esses ensinamentos e nos manter firmes em nossa fé, sabendo que tudo o que fazemos no Senhor é duradouro e valioso. Se este estudo tocou seu coração e trouxe entendimento, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com amigos e familiares. Ajude a espalhar a palavra e edificar a fé de outras pessoas. Que Deus o abençoe.